O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se à sua direita, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. A grandeza do que significa Jesus Cristo, expresso por Paulo. Acima de qualquer coisa, Jesus Cristo. E não sei se vocês todos sabem, mas São Lucas possivelmente foi discípulo de Paulo. No entanto que ontem, quem acompanhou reza a liturgia com a igreja percebeu que Paulo vai dizer assim na sua carta: só Lucas está comigo. Só Lucas. Um me abandonou por causa de não sei o quê, o outro criando caso, o outro fazendo bagunça, mas no fundo, agora, nesse momento em que eu já estou preso, só Lucas ficou comigo. E esse só, ele é muito doído. É como aquelas músicas antigas, quem é um pouquinho mais maduro aí, tem um pouquinho menos de melanina no cabelo, apesar da tinta. Tinta não é tinta não, é Grecinho 2000. Eu nem sei se existe esse negócio, mas por isso que eu posso falar, né? Vai se lembrar aquelas histórias antigas de pessoas que pegavam crianças para cuidar, aí faziam de tudo, trabalhavam, cuidavam de uns 10 filhos. Aí aquele que foi cuidado, cuida, e os outros tudo lá assim, ó, com a mãozinha pro alto, feliz da vida, nem se preocupando com nada. Esse só é para dizer o seguinte: dentro de tantos que eu fiz, para quem eu fiz, só ele perseverou comigo. E Lucas escreve o seu evangelho, como também o livro dos Atos dos Apóstolos, para que a gente possa verificar bem se nós estamos seguindo com autenticidade o evangelho. Não as nossas ideias, não as nossas vontades, não a vontade ou as ideias daqueles que a gente acha mais interessante, mais bonito, que fala melhor. Mas é claro que ninguém, nenhum de nós, nem que estamos aqui e nem aqueles que acompanham na TV, sabem o que isso acontece. Eu gosto de fulano de tal. Eu gosto daquele.
Mas ele fala isso como uma coisa bem simples, séria. Todos nós podemos, no itinerário de anunciar a nosso Senhor Jesus Cristo, encontrar aqueles que não acreditem. Podemos, inclusive, nos deparar com alguns que, por ignorância, falem mal de nosso Senhor Jesus Cristo. Até entre nós. E por incrível que pareça, geralmente é dentro da igreja que a gente mais faz isso, tá? Não é fora, não. Algumas vezes, não são raras as exceções, que pessoas e entidades falam daquilo que eles veem entre a gente, porque o modo com que a gente vive, às vezes, é falar exatamente o contrário do que o Evangelho fala. É falar mal de Jesus. Ou você vai me dizer que você nunca teve aquele pensamentozinho assim, fulano que é tanto de igreja? Não riam, gente, não se denunciem. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos. Lucas, ao colocar essa fala de Jesus para nós, ele traz exatamente uma motivação para que tenhamos no mínimo, a coerência de saber que falar bem de Jesus Cristo, anunciar a Jesus Cristo, dar testemunho dele, mostrar qual a importância dele na nossa história, isso não se perde. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Bem simples. Nós achamos que renegar Jesus Cristo é somente falar mal dele. Nós achamos que renegar Jesus Cristo é só não estar dentro de nossas igrejas. Nós entendemos que renegar Jesus Cristo seria simplesmente uma pessoa que nem mesmo reza. Não nos enganemos. Renegar Jesus Cristo passa por essas coisas muito simples. Sim, mas passa por algo que é o meu viver todos os dias, dentro ou fora daqui, mostra quem Ele é? Ou eu só mostro quem Ele é no meu viver, nos meus dias, quando é do meu prazer ou para a minha vontade ou para a minha vantagem? Com o passar dos anos, isso é uma constatação. Com o passar dos anos, eu não sei se é porque nós vamos tendo a consciência de que o nosso tempo vai se abreviando, algumas pessoas começam a ficar muito devotas. Inclusive, é comum nós escutarmos assim, algumas pessoas dizerem, quando jovens, eu estou muito novo para poder me engajar ou mexer na igreja. Como se testemunhar Jesus Cristo fosse coisa para idosos. Caríssimos, cuidado, porque a porta, ela nem sempre fica aberta e, às vezes, nós sabemos bem que achamos que estamos muito jovens, mas somos surpreendidos por coisas que nos tocam na juventude ou enfermidade. Mas o problema não é esse. O problema não é o fato de nós acharmos que realmente se engajar e testemunhar Jesus Cristo seja para uma determinada fase da vida. O problema é que nós aí começamos a falar de Jesus, engajar-nos, participarmos de alguma coisa para testemunhar o Evangelho, ou mesmo para poder falar que acreditamos em Deus, simplesmente porque nós queremos obter dele alguma coisa. Daí, isso é troca.
e nosso Deus não é um mercador. Renegar a Jesus Cristo é não colocá-lo no lugar devido como Deus a cada minuto da nossa vida. Adianta eu dizer que esta roupa que uso, essa casula é verde? Ela é verde? Quem escuta no rádio pode ter certeza, ela não é verde, ela é branca. Mas se alguém virar e falar, é verde, o mínimo, e insistir que essa casula é verde, ou nós vamos dizer que essa pessoa tem um problema muito sério de visão, eu nem sei se daltonismo faz branco se tornar verde, ou nós vamos dizer que essa pessoa está fora de si. Ela não está bem. Concordam comigo? Qual é esse exemplo que eu quero dizer? Se nós encontramos Jesus Cristo como o Senhor da nossa história, como Deus, e isso é verdade no nosso viver, como eu posso dizer e me comportar como o contrário? E aqui, só para dizer, tudo isso é possível de ter perdão. Mas sabem o que é pior? É quando a gente, com plena consciência, ainda se nega a tomar um rumo na vida de modo adequado, conforme a verdade que a gente sabe que existe. O porquê eu dei essa volta e não foi volta? Sabem por que Paulo, na liturgia de ontem, vai dizer que só Lucas ficou com ele? É porque ele encontrou muitas pessoas que falaram de Jesus Cristo. Como vocês são capazes de falar de mim, eu falar de qualquer um de vocês e ninguém saber nada da vida do outro. Até quem fala de alguém é uma pessoa que não tem compromisso nenhum com aquela pessoa de quem ela está falando. Por isso que fofoqueiro não tem muita possibilidade de ter confiança de muitas pessoas. Porque ele não se liga a ninguém. Ele está aqui e a pessoa está lá. Falar de Jesus Cristo é a coisa mais fácil que tem. A diferença é que Lucas falava em Jesus Cristo, unido, inserido. Jesus Cristo fazia parte dele e ele fazia parte de Jesus. Como a bem-aventurada Virgem Maria, Jesus fazia parte da sua história. Como Teresa d'Ávila, Jesus fazia parte da sua história. Ele não era um pedacinho. Falar em Cristo significa que eu estou falando de mim. Falar do meu Senhor, anunciar e mostrar o meu Senhor é falar em mim, em tudo que eu sou. Porque eu sou filho de um homem e de uma mulher que tem uma história. Você é filho de um homem e de uma mulher. Arranque isso e fale da sua história. Fale da sua vida. Se até algumas manias que algumas pessoas têm, só para finalizar, tem gente que 50 anos depois que o pai morreu, ainda continua deixando a casa bagunçada simplesmente para mostrar que é livre, porque o pai falava para arrumar a casa. Está dentro dela. Me fiz entender? Agora, se Jesus Cristo não ocupa um lugar mais relevante do que a
esse problema que eu acabei de citar de uma pessoa que não arruma, se ele não ocupa o lugar mais importante dentro daquilo que eu faço, eu nunca vou entender isso. Dar testemunho de Jesus Cristo é, de vez em quando, citar alguma passagem da Escritura, mas é todo dia. Tudo que for fazer, eu estou fazendo é com Ele. A minha vida com Ele começa agora, não é depois. Porque se for para começar depois, é igual aquela pessoa que promete em casamento uma mulher ou um homem, fica 50 anos noivo, aí no dia do casamento morre antes de dizer o sim. Valeu? Só promessas. Deus é um Deus de promessas, como muitos dizem por aí, mas Ele tem uma diferença. Ele cumpre o que Ele diz. Resta saber se nós cumprimos o que nós prometemos. E mais do que subir de joelho, fazer isso ou aquilo outro, seria mais importante nós falar: o meu coração e o meu viver é teu. E tem gente que fala isso nos momentos de desespero, mas se esquece de que prometer isso exige um cumprimento. Que Deus ocupe o lugar principal na nossa história, para que nós não corramos o risco de perder o rumo de algo que já está tão fácil de ser alcançado. Uma convivência com a eternidade, que é o próprio Deus, agora. Porque quem quer alguma coisa lá para frente corre o risco de nunca alcançar. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.